Pai do Senhor, meus irmãos, estou aqui nessa noite para poder transmitir uma palavra de Deus para o seu coração, para o coração da sua família, para o coração dos seus. Quero nessa noite poder agradecer a Deus por mais uma vez ter o privilégio de poder estar ministrando a sua poderosa palavra. Quero agradecer também a todos os líderes desta igreja, que Deus continue abençoando o seu ministério, que Deus continue abençoando a sua casa, que Deus continue abençoando os seus. Quero agradecer também ao evangelista Leandro, que nos fez o convite para que pudéssemos estar transmitindo uma palavra da parte de Deus para os vossos corações, e é para isso que eu estou aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus, Ele falará ao seu coração, Ele tocará a sua vida, Ele transformará a sua história depois desta palavra. Por certo, Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Sabemos que vivemos dias difíceis, vivemos dias de pandemia, dias de dificuldade, dias de angústias, dias de solidão, dias de quarentena. Mas nós sabemos também que nesses dias Deus fala com o seu povo, Deus fala com os seus, Deus fala com a sua igreja. Não é porque estamos isolados em casa que Deus está isolado de nós. Não, isso não é verdade. Deus, Ele está em todo tempo no controle de todas as coisas. Todas as coisas acontecem porque Deus, Ele permite. Ora, nós sabemos que a palavra de Deus, ela precisa, necessita se cumprir na íntegra. Não dá para a gente crer que o que está escrito, aquilo que Deus diz através dos profetas, através de Jesus, ela não vai acontecer. A Bíblia diz que nos últimos dias seriam dias difíceis, né? Dias de pragas, dias de guerras, dias de levantamento de nação contra nação. Boa parte daquilo que nós lemos e ouvimos, talvez de algum pregador, já está acontecendo, ou algumas coisas já aconteceram. Isso é apenas o princípio das dores. Mas eu quero te dizer nessa noite, se você ficar firme, se a sua família ficar firme, se os seus ficarem firmes, vocês alcançarão a coroa da justiça. Paulo disse: a coroa da justiça está me preparada, não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Ou seja, todos aqueles que estiverem firmes na presença do Senhor. É noite de você se firmar na presença do Senhor, para que possamos alcançar os dias da sua vinda, ou seja, o arrebatamento da igreja. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, não vou tomar muito tempo, mas eu quero ser bem objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que Deus tem algo para nós nessa noite. Eu quero ler o livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3 e verso de número 17. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3 e verso de número 17. Diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Meus queridos, o livro do profeta Abacuque é um livro muito conhecido de toda a igreja. Quem nunca ouviu um hino falando acerca dessa história, quem nunca ouviu uma pregação, talvez uma peça teatral, um jogral, mas nessa noite eu quero trazer uma reflexão para o seu coração. O livro do profeta Abacuque, a história que antecede, a história que prefigura este livro, é uma história caótica. Se nós olharmos o pano de fundo histórico, nos dias que o profeta Abacuque estava vivendo, nos dias que o profeta Abacuque estava passando, nós vamos ver que ele começa o seu livro, o texto, o primeiro versículo diz, capítulo 1, verso 1, diz: o peso que viu o profeta Abacuque. E a Bíblia diz que Abacuque teve uma visão, ou estava vendo algo. E aquilo que ele viu, a Bíblia diz que ele começa agora a questionar a Deus. Esse questionamento de Abacuque é porque ele está vendo a situação da nação. Ele está vendo a situação do povo. O povo sendo oprimido, o povo sendo subjugado por aqueles que eram considerados injustos, por aqueles que eram considerados iníquos. E a pergunta do profeta Abacuque era: até quando Deus iria permitir isso? Até quando Deus deixaria que a nação de Israel seria subjugado? Até quando Deus permitiria que o povo mais humilde, o povo que
buscava a presença do Senhor, o povo que era considerado justo, estava sendo oprimido por aqueles que eram injustos, ou seja, aqueles que não buscavam a face do Senhor. E o verso de número 2 diz que ele começa a clamar ao Senhor, dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Então o Abacuque ele faz aqui uma oração, um clamor, num tom de gritaria, num tom de desespero. Abacuque está vendo a violência que está acontecendo no povo. A nação de Israel está longe da presença do Senhor. E se só isso não bastasse, aqueles que eram justos estavam sendo oprimidos pelo injusto. Se nós olharmos o contexto, o pano de fundo que antecede a história de Abacuque, ou esse tempo de Abacuque, nós vamos ver que Abacuque ele foi contemporâneo de Jeremias. Ora, Jeremias já havia predito, Jeremias já havia falado sobre as coisas que haveriam de vir contra a nação de Israel se eles não se convertessem aos caminhos do Senhor, se eles não voltassem para a casa do pão, se eles não voltassem e adorassem a face do Senhor. É bem verdade que Jeremias diversas vezes pregou isso. Nós vamos ver texto que Jeremias vai dizer que ele fica na porta do templo falando para as pessoas se converter, falando para as pessoas que elas estavam erradas, que elas estavam longe da presença do Senhor, que Deus não estava se agradando de sacrifício, que Deus não estava se agradando da posição que as pessoas estavam tomando diante da face do Senhor. Essa situação só se agravou, essa situação só piorou e foi chegando até os dias de Abacuque. Então o povo afastado da presença do Senhor, o povo longe da presença do Senhor, aqueles que eram considerados justos eram as minorias, e essa minoria estava sendo oprimida pela maioria injusta. Então o Abacuque ele começa a clamar ao Senhor, e ele fala: Senhor, mas até quando eu vou ficar vendo isso? Até quando eu vou passar por isso? Até quando a nação vai passar por isso? Até quando aquele que é considerado justo vai passar por essas dificuldades, vai passar por injustiças? Talvez seja a pergunta que nós estamos fazendo nesses dias de pandemia, nesses dias que estamos vivendo. Até quando, Senhor, esta pandemia vai durar? Até quando esta quarentena vai durar? Até quando, Senhor, esta peste vai ficar no mundo? Nós não sabemos a resposta. Nós não temos respostas para essa pergunta. Aliás, ninguém tem resposta para essa pergunta. Como a própria Bíblia diz, há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo não é nosso. O tempo determinado é o tempo de Deus, chamado no hebraico de Kairos. É o tempo que Deus escolheu para que pudéssemos passar por esses períodos de pandemia, mas na sua presença, mas adorando o seu nome, mas glorificando, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Abacuque, então, por sua vez, está clamando ao Senhor, está falando com o Senhor sobre esta queixa a qual ele está vivendo. E a Bíblia vai dizer agora que Deus resolve responder a Abacuque. E a resposta que Abacuque recebe não era a resposta que ele queria, não era a resposta que ele almejava, não era a resposta que ele pleiteava, não era a resposta que ele tinha planejado. A Bíblia vai dizer agora que Deus olha para Abacuque e fala: olha, Abacuque, eu vou julgar este povo que está subjugando aqueles que são justos. Eu vou trazer um grande castigo para esta nação que está afastada dos meus caminhos. O texto bíblico do capítulo de número 1 vai dizer que Deus começa a falar para Abacuque: olha, eu vou lançar os caldeus, eu vou trazer os caldeus, uma nação amarga, uma nação poderosa, uma nação avassaladora. Quem não conhece a história dos caldeus, que foram predecessores dos babilônicos? Os caldeus eram um povo feroz. A história vai dizer que as nações que eles invadiam, eles arrastavam as pessoas em praça pública. Eles matavam as mulheres, matavam as crianças. Era uma nação altamente feroz, altamente violenta. Mas a resposta que Abacuque recebe não era a resposta que ele queria. Ele achou que Deus ia trabalhar da maneira que ele queria. Ele achou que Deus ia trabalhar da forma que ele esperava. Ele achou que Deus ia trabalhar da forma que ele pensava. Mas Deus, ele tem os seus métodos de trabalhar. Deus tem as suas formas de trabalhar. Nessa noite eu quero te dizer que eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Eu não sei o que tem acontecido na sua família. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Deus tem os seus métodos de trabalhar. Deus tem a sua maneira de agir diante de alguma situação. E tenha por certo que a maneira que Deus age é uma maneira eficaz, é uma maneira poderosa, é uma maneira grandiosa. Porque nos nossos pensamentos nós queremos pleitear, nós queremos planejar os nossos projetos de vida, queremos planejar os nossos sonhos. Mas a Bíblia diz que uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção
do nome do Senhor. O que esse versículo está querendo dizer? Está escrito lá em Salmos, que quando o povo ia para a guerra, eles confiavam nos seus cavalos, confiavam nos seus carros, que eles estariam ali sobre seus cavalos, sobre os seus carros. Então eles estariam numa posição maior do que aqueles que não tinham cavalo nem carros. Mas o salmista está dizendo, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós não confiamos em nada disso. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Nessa noite eu quero te falar, faça menção do nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque eu tenho por certo que aquilo que Ele planejou para a sua vida, os projetos que Ele tem para a sua casa, os projetos que Ele tem para a sua família, ainda está de fé. A forma que Ele está trabalhando na sua casa é uma forma real, verdadeira e eficaz. O texto bíblico continua dizendo que Abacuque, ele questionando a Deus sobre isso, recebendo esta resposta, e ele fica ali meio atônito com esta resposta. Ele diz, Deus, mas como o Senhor vai trazer esta nação que é tão amarga, essa nação que é tão poderosa, como o Senhor vai usar esta nação para que possa subjugar o teu povo? Eu não entendo esta resposta que o Senhor está me trazendo. Esta era a visão de Abacuque. Eu sei que às vezes nós não entendemos o que Deus está falando, o que Deus está querendo diante de nós, o que Deus está querendo de nós, o que Deus está querendo da nossa família, dos nossos. Mas nessa noite eu tenho uma resposta de Deus para a sua vida. Deus quer que você se firme mais, Deus quer que você busque mais, Deus quer que você ore mais, Deus quer que você proclame a palavra dele mais. É noite ou talvez dias que nós temos que buscar mais a presença do Senhor. Temos que buscar mais a face do Senhor. Então não espere as coisas se dificultarem ainda mais. Busque a palavra do Senhor. Porque Paulo diz que quando nós estamos fracos, é aí que estamos fortes. É um paradoxo, porque quando nós estamos fracos, nós estamos fracos. Não tem como estar fraco, não tem como estar forte quando você está fraco. Mas a Bíblia ela vem contrapondo isso. Ela vem nos dizer, quando você está fraco, quando você está debilitado, é aí que você está forte. E o Paulo continua dizendo, o meu poder, Jesus diz para Paulo na verdade, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, quando nós estamos debilitados, quando nós estamos necessitados, é aí que o poder de Deus está movimentando em nossas vidas. É aí que o poder de Deus está se aperfeiçoando em nós. Então não importa o que você está passando, não importa o que sua família está passando. É noite que o poder de Deus ele está se aperfeiçoando na sua casa. É noite que o poder de Deus está se aperfeiçoando na sua família. É noite que o poder de Deus está se aperfeiçoando no meio dos seus. No capítulo 2, Abacuque, por sua vez, agora ele se coloca na disposição de alguém que está esperando uma resposta de Deus acerca da sua queixa, porque Deus usaria os caldeus para poder subjugar o seu povo, para poder subjugar aqueles que estavam trazendo violência para a nação de Israel. A Bíblia vai dizer agora que Abacuque ele se coloca num lugar a qual ele chama de sentinela ou torre de vigia e aguarda uma resposta de Deus. Quem ficava na sentinela não podia dormir, não podia cochilar, não podia às vezes olhar para baixo, tinha que ficar vigilante para que se alguém viesse para contrapor a nação, para poder invadir a nação, aí ele teria que avisar aos demais comandantes acerca do risco que a nação estava correndo. Abacuque estava de prontidão para poder receber uma resposta de Deus. O que Abacuque estava falando era, olha, eu vou ficar aqui até Deus falar comigo. Eu não saio dessa posição enquanto Deus não trazer uma resposta para a minha pergunta, para a minha queixa. Nessa noite eu quero te falar que talvez o inimigo da sua alma, ele quer que você desça da sentinela. Ele quer que você não fique na torre de vigia. Ele quer que você não fique esperando uma resposta do Senhor naquilo que você tem pedido. Mas nessa noite eu quero te dizer, não desça da torre de vigia, não desça da sentinela, não desça da busca da face do Senhor. É tudo que o inimigo quer, porque se você descer daí, você não vai ter a resposta, você não vai alcançar a sua vitória, você não vai alcançar a sua bênção. Então é noite que você tem que continuar nessa torre de vigia, é noite que você tem que continuar com a oração, com o jejum, com a busca da palavra do Senhor. É noite que você tem que continuar firme debaixo da graça do Senhor. É tudo que o inimigo quer, é que você desça desta torre de vigia. Mas nessa noite nós não vamos descer. A Bíblia vai dizer também que certa feita Jesus está na cruz do Calvário. E aí um soldado olha para ele e diz, desça daí e salva todos nós. O que o inimigo quer é que as pessoas desçam da posição que Deus o colocou.
Eles querem que o inimigo, que as pessoas desçam da onde Deus tem colocado eles, numa posição de príncipe. Nessa noite eu quero te dizer que nós somos criados para ficar numa posição de destaque. Não estou falando aqui de status, estou falando aqui de destaque. A Bíblia diz, ou a história vai nos dizer, que o ser humano é a coroa da criação. Onde fica a coroa? A coroa fica no ponto mais alto. A história vai contar que um rei, ele leva uma coroa. E esta coroa, ela é considerada o ponto mais alto do corpo daquele rei. Não há mais nada mais alto que a coroa que está na cabeça do rei. Assim também é o nosso Deus, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na sua cabeça tem a coroa, e nesta coroa é ali simbolizado o ser humano, aqueles que estão no ponto mais alto da sua criação. É por isso que o inimigo das nossas almas, ele luta para que nós possamos ficar embaixo, para que possamos ficar jogados na lona, para que possamos ficar numa posição inferior. Mas nessa noite, meu irmão, eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui nessa terra, Deus salvou a sua família, Deus salvou a sua casa, Deus salvou os seus, porque Ele quer colocar vocês numa posição de destaque. Então não desça, não saia daí, não saia dessa posição. Deus vai trazer uma resposta para você, Abacuque, que está à espera daquilo que Ele prometeu para você. Por certo, no momento oportuno, no momento determinado, Ele vai trazer a resposta para a sua pergunta. E a resposta vem. O texto bíblico vai dizer que Deus olha para Abacuque e responde ele, diz, olha, eu faço o seguinte, pega uma placa aí de madeira e escreve o que eu vou te falar. Escreve de maneira que até aquele que passe correndo possa olhar aquilo que eu vou te responder, aquilo que eu vou te falar. Sabe o que eu quero te dizer? Que não importa o tempo, não importa o período, a resposta de Deus para a sua vida vai vir tão grande que até aqueles que passarem correndo, até aqueles que estiverem longe, até aqueles que não quiserem ver a sua vitória vão ter que assistir e vão ter que aplaudir de pé. Nessa noite eu quero te dizer que a sua vitória está chegando e Deus está te falando, olha, a sua vitória vai ser tão grande, a sua bênção vai ser tão esplêndida que você, aleluia, quando você estiver escrevendo ela, quando você estiver passando por esta bênção, até aqueles que estiverem de longe, até aqueles que não ousaram dar as mãos para você quando você estava passando pelo momento de dificuldade, pelo momento de solidão, vão ter que ver a sua bênção chegando. A nossa bênção está chegando, a minha bênção está chegando, a sua bênção está chegando, igreja. É tempo de nós ficarmos na sentinela, porque a resposta do Senhor ela virá, e ela virá de uma forma tão grandiosa que aquele que passar correndo vai ter que ver a nossa vitória. E a Bíblia diz que Deus responde para Abacuque, diz, olha Abacuque, e tudo isso a nação vai passar, vai ser subjugado pelos caldeus, mas tem uma coisa, o justo viverá pela fé. Essa palavra, o justo viverá pela fé, ou esta frase, ela foi uma frase motivadora, uma frase que elevou gerações. Foi uma frase que tomou por base a reforma protestante no século XV, qual Lutero utilizou esta frase, ou teve acesso a esta frase em uma das suas escolas ali onde ele estudava, e tinha a opção de estudar alguns textos bíblicos, e ele estudando Romanos, ele encontra esta frase, que diz, o justo viverá pela fé. E a Lutero ali entende que o justo não vive por aquilo que ele vê, não vive pelas suas obras, não vive pela situação momentânea. O justo vive pela fé. O que é a fé? A fé no grego é a palavra pistis, que significa convicção, certeza. Certeza do quê? Certeza daquilo que eu conheço e que existe. A fé não é um conhecimento daquilo que eu não sei o que existe. A fé, eu sei que existe as coisas que eu estou esperando, mas no tempo certo, no tempo oportuno, Deus trará essas coisas à tona. Ou seja, a fé não é a certeza daquilo que eu não conheço. A fé é a certeza daquilo que é invisível, mas é real. Nessa noite eu quero te dizer que eu não sei como você tem vivido, eu não sei como a sua casa tem vivido, eu não sei como os seus têm vivido, mas viva pela fé, seja motivado pela fé, seja incumbido pela fé. Então tome a fé como combustível da sua alma, porque nós não estamos vendo saída para essa pandemia, mas pela fé nós sabemos que nós vamos atravessar e chegar do outro lado. Lembra quando Paulo está viajando para Roma, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, a Bíblia diz que o anjo aparece para Paulo e diz, olha, se todos aqueles que estiverem nesse barco permanecer dentro do barco, eles vão chegar do outro lado e vão estar vivos. Mas a todos aqueles que saírem daqui não vai sobreviver. E a Bíblia diz que todos aqueles que ficaram dentro do barco, mesmo o barco passando por alguma dificuldade, alguma tempestade ali,
sobreviveram a todas as dificuldades, a todas as tempestades que eles passaram. Ou seja, pela fé Paulo alcançou o local ao qual ele deveria chegar do outro lado, que era Roma. Nessa noite eu quero te dizer que Deus, ele quer que você chegue do outro lado. Deus quer que a sua família chegue do outro lado. E do outro lado tem vitória, do outro lado tem bênção. Como nós vamos chegar do outro lado da maré? Do outro lado nós vamos chegar por intermédio da fé. Agora o capítulo de número 3, ele vai nos relatar a oração do profeta Abacuque. Ou seja, depois de ter passado por toda essa situação, todas essas divergências, toda essa busca pela face do Senhor, ele agora vai fazer uma oração em agradecimento a Deus. E ele começa a oração, o texto bíblico vai dizer, na forma de um canto. E ele diz: olha, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Ou seja, eu escutei a tua resposta, eu escutei aquilo que o Senhor tinha para mim, eu escutei aquilo que o Senhor teria para falar para a tua nação, e eu temi. E ele diz: olha, Senhor, mas tem uma coisa, eu vou aqui fazer um pedido, aviva, Senhor, tua obra no meio dos anos. Ou seja, o que ele está falando? Olha, nós estamos no caminho, nós estamos no meio. O povo está afastado, o povo está longe da face do Senhor, o povo está longe do caminho da verdade. E eu necessito, nós precisamos de um avivamento no meio, porque se nós tivermos um avivamento no meio, nós chegaremos até o final cheios, ou talvez nas reservas. Mas a certeza é que nós chegaremos do outro lado. A certeza é que o avivamento nos dará um combustível, o avivamento nos fará chegar mais longe. Nessa noite eu quero te dizer que eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que a sua família tem passado, eu não sei o que a sua casa tem vivido, mas essa noite eu quero te falar que Deus, ele vai trazer um avivamento no meio da sua história, ele vai trazer um avivamento no meio desta situação, ele vai trazer um avivamento no meio desta causa. Não importa se o inimigo da sua alma tem falado que você morreu espiritualmente, que a sua casa morreu, que a sua família morreu, que a sua igreja morreu, não importa. Nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e eu quero te dizer, Deus, ele vai trazer um avivamento no meio da nossa história, ele vai trazer um avivamento no meio da nossa geração. E ele continua ali clamando ao Senhor, continua nesta oração na forma de canto. E enfim, ele chega no verso de número 17. E ele começa a fazer ali uma declaração maravilhosa, uma declaração muito interessante, uma declaração que nos faz pensar, que nos faz ali tentar entender o que ele queria falar com estes versículos. E ele começa dizendo: ainda que a figueira não floresça. Ele vai falar agora de uma série de questões voltadas à forma com que o povo vivia naquela época. É bem verdade que o povo de Judá, ou o povo dos dias de Abacuque, eles viviam, na sua maior parte da sua renda, vinha do agronegócio, ou seja, vinha da agronomia. Então ele vivia das coisas do campo, vivia de cuidar de animais, vivia das suas plantações. Então ele vai falar uma série de coisas agora, para que, se essas coisas aconteçam, todavia ele vai continuar se alegrando na presença do Senhor. E ele começa dizendo: ainda que a figueira não floresça. Por que ele trouxe essa figura da figueira? É bem verdade que naqueles dias de Israel, naqueles dias a qual Abacuque estava vivendo, ou nos dias posteriores também, a figueira, ela produzia uma folha muito grande que servia como sombra para os viajantes que estivessem indo de uma cidade para outra, parar para poder descansar. Abacuque está falando: olha, Senhor, ainda que falte a figueira, ainda que falte sombra, ainda que falte descanso. E ele fala no versículo de número 18: todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu não sei se tem te faltado sombra, eu não sei se te tem faltado descanso, mas nesta noite eu quero te dizer: se alegre na presença do Senhor, ainda que o descanso falte. Porque a própria Bíblia diz que nós temos um descanso, e esse descanso não será aqui na terra. O descanso está preparado lá no céu, para o povo que trabalhou muito aqui nesta terra, para o povo que trabalhou muito para o Senhor Jesus aqui neste local. E lá nós vamos alcançar o bendito descanso esperado. E ele continua dizendo: nem haja fruto na vide. Ou seja, ainda que falte a uva, ainda que falte o fruto da videira,
É bem verdade que o vinho era uma das grandes formas dele sobreviver ali naquela época. O vinho simbolizava alegria, e muitas das vezes na Bíblia vai trazer esta conotação, vai trazer esta pontuação. Ele está falando, olha, ainda que falte alegria, todavia, com a falta desta alegria, ele completa dizendo no verso de número 18, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele está falando que ainda que as pessoas falam que a tristeza está no seu redor, está faltando tudo, mas todavia esta alegria não vem de uma alegria humana, não vem de uma fórmula humana, não vem de um pensamento humano. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nessa noite eu quero te dizer que alguém olhe para você e também fala que falta alegria. Talvez olha, vê sua cara fechada, talvez vê que você não fala com ninguém na igreja, não manda mensagem para ninguém nesses tempos de quarentena, mas eu tenho certeza que nessa noite o seu coração está se alegrando na presença do Senhor. Ainda que a sua forma exterior pareça uma forma de tristeza, esteja trazendo um formato talvez de alguém que falte alegria, nesta noite eu quero te dizer, se alegre na presença do Senhor, se alegre debaixo da vontade do Senhor, porque Ele não vai deixar faltar nada na sua casa. E ele continua dizendo, e o produto da oliveira minta, ou seja, a oliveira, o produto da oliveira era muito utilizado para bálsamos, para curar algumas feridas, para estancar algumas feridas, quando as pessoas ali estavam viajando, ou até mesmo subindo nas montanhas, elas se machucavam, estavam nos vales também, quando o mundo era costumeiramente levavam as ovelhas ali nos vales, e muitas das vezes o pastor se machucava. Então o produto da oliveira muitas das vezes servia como bálsamo para as feridas. Abacuque está dizendo, ainda que falta o bálsamo para a minha ferida, ainda que falta o bálsamo para a ferida da nação de Israel. No verso 18 ele completa dizendo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Nessa noite eu quero te dizer, talvez a ferida está aberta, talvez o cal ali está te prendendo, talvez o machucado ali tenha te incomodado, mas nesta noite eu quero te dizer, se alegre na presença do Senhor, se alegre debaixo da vontade de Deus, que Ele tem algo novo para você, Ele tem algo novo para sua família, Ele tem algo novo para sua casa, e eu tenho certeza que depois desse culto, nós vamos sair nos alegrando no Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vide, nós vamos nos alegrar na presença do Senhor. E ele continua dizendo, os campos não produzam mantimento, ou seja, ainda que não tenha nada no campo, ainda que o campo não consiga produzir aquilo que nós devemos comer, todavia eu vou me alegrar no Senhor, todavia eu vou me exaltar no Deus da minha salvação. Não se preocupe, ainda que falte algo na sua casa, se alegre na presença do Senhor, faça como Jó fez, e dizendo, o Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus te dará tudo em dobro, meu irmão, não se preocupe, aquilo que Deus prometeu para você é fiel e verdadeiro, no momento oportuno as coisas vão entrar no eixo. E ele continua dizendo, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Ou seja, ele está falando todos aqueles animais que a gente cuida, que serve de alguma forma para um retorno financeiro, ainda que eles faltem, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ou seja, elas sumam, né? Arrebatamento ali, ou arrebatada significa tirar a força, tirar, abrir um piscar de olho. O que ele está falando, olha, ainda que eu levante pela manhã, não veja nada disso, as coisas tenham sumido, não tenha vaca, não tenha ovelha, todavia, o verso 18, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse me alegrarei aqui, a palavra hebraica é alguém que está se alegrando, alguém que está dançando, alguém que está pulando. Abacuque está falando, olha, eu estou me alegrando, eu estou feliz, eu estou alegre porque eu estou na presença do Senhor. Ainda que falte tudo isso que eu citei aqui acima, no verso de número 17, Abacuque estava se alegrando na presença do Senhor. Nessa noite eu quero te dizer, meu irmão, se alegre na presença do Senhor, se alegre na presença de Deus, se alegre com aquilo que nós estamos passando. Eu sei que é difícil a gente ficar em casa, eu sei que é difícil a gente ficar nesses tempos de quarentena, nesses tempos de pandemia, mas eu quero te dizer que se você se alegrar, que se você ficar na presença do Senhor, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos atravessar esta tempestade, nós vamos atravessar esse momento de crise. É tempo de nós nos alegrarmos na presença do Senhor, é tempo de nós nos alegrarmos debaixo da graça
passa debaixo das potentes mãos do Senhor. O mundo vive uma crise global, o país vive uma crise, a saúde vive uma crise, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão: o céu, ele não vive em crise, o céu não está em crise, o céu não vive um período de pandemia. Lá Deus, ele reina sobre todas as coisas, lá Deus está vendo a situação que nós estamos passando. Aqui na terra está em crise, mas o céu, ele não entra em colapso, o céu não entra em crise. Nessa noite eu quero te dizer que Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você, Deus está olhando para nós. Então saia desse culto mais forte, saia desse culto mais avivado, saia desse culto mais cheio da presença de Deus. Jesus está aqui nesse lugar, Jesus está aí na sua casa, Jesus está aí no seu lar, Jesus está entrando no meio aí da sua família, está dizendo: ainda que falte tudo, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as malhadas sejam arrebatadas, ainda que não tenha vaca nos currais, todavia se alegre na minha presença, todavia glorifique o meu nome, todavia confie em mim, porque o justo, ele viverá pela fé. Nessa noite eu quero te agradecer, meu irmão, você que esperou esses instantes, esses minutos para poder ouvir a palavra do Senhor. Por certo, a sua noite não vai ser mais a mesma, a sua semana não vai ser mais a mesma, porque a palavra de Deus, ela entrou no seu coração, ela entrou na sua casa, ela entrou no meio dos seus. Deus abençoe a todos, que Deus continue guardando, que Deus continue abençoando, que Deus continue dando vitória para o seu povo. Em breve nos encontraremos. Se não for aí na igreja dos irmãos, nos encontraremos lá na glória no dia do arrebatamento. Porque o teto da nossa casa, o teto do seu apartamento, o teto da onde você mora, não vai poder barrar esse encontro que nós vamos ter com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém.